Primeiro eu quero agradecer o convite. Eu não sabia que vocês tinham uma disciplina na URGS voltada à divulgação científica com esse objetivo que atendesse vários estudantes de pós-graduação. Eu acho que é muito necessário e gostei bastante do convite para falar também sobre o que a gente tem feito na Bore. Eu separei minha apresentação em 3 pontos, partindo do que a professora Samile me passou, que vocês gostariam de saber, assim, em relação ao jornalismo científico e à agência Bore. Eu vou começar falando um pouco sobre o cenário de comunicação da ciência no Brasil, trazendo alguns dados interessantes para a gente pensar um pouco na relação entre jornalista e cientista e quais são as dificuldades que existem nessa relação. No segundo momento, eu vou falar um pouco sobre a agência Bore, o que a gente tem feito, qual é a missão, como que a agência surgiu e qual é a missão que ela cumpre, que ela tenta cumprir, né? E no terceiro ponto da aula, eu vou passar algumas dicas para vocês de como atender a imprensa, como se preparar para uma entrevista, algumas coisas bem mais práticas. Então, vou começar trazendo, eu não sei se vocês conhecem esses dados que a gente tem tem uma pesquisa de percepção pública da ciência feita de tempos em tempos que tenta medir o conhecimento que os brasileiros têm sobre ciência, sobre conhecimento científico e sobre as instituições que fazem pesquisa. Essa última pesquisa de percepção pública foi feita em 2019 e traz alguns indicativos muito importantes para a gente pensar nessa relação, na confiança que o brasileiro tem na ciência e no conhecimento que ele tem sobre ciência. Uma das perguntas que esse questionário trazia era em relação a se os entrevistados conseguiam nomear um cientista brasileiro, e a maioria deles, 90%, falou que não sabia identificar nenhum nome de cientista brasileiro importante. Muitos trouxeram o ministro da Ciência e Tecnologia, o Marcos Pontes, como um nome importante, e sendo que ele nem atua como cientista, e muita gente, enfim, não sabia citar nenhum nome de cientista. Outra pergunta que esse questionário trazia era em relação às instituições de pesquisa. Se o brasileiro conseguia identificar instituições que fazem pesquisa no Brasil. E também, aqui a gente tem que 88% dessas pessoas que responderam esse questionário não sabia identificar. E o que isso quer dizer? Não quer dizer que o brasileiro ele conhece instituições como a USP, a Unicamp, a URGS, a UFSM de nome e sabe que ali são instituições voltadas ao ensino superior, mas de alguma forma não conseguem vincular essas instituições a um lugar que se faz pesquisa e se produz ciência. E isso é muito preocupante, de certa forma, porque quando a gente vai para os dados, a gente vê que 90% da ciência brasileira é feita nessas instituições públicas, em universidades públicas, né, brasileiras. Essas duas questões são indicativos históricos de que existe um problema de comunicação entre a universidade e a sociedade e que faz com que as pessoas não se sintam, não saibam o que acontece nos laboratórios, não conheçam essas pessoas que fazem ciência, que são os cientistas, e de tal forma que a ciência, que é uma instituição que está sendo constantemente atacada, até em redução de recursos públicos, de financiamento desde 2015, não receba, de certa forma, um apoio popular, um retorno, um apoio popular nesse sentido na comunicação. Então, a gente identifica um problema de comunicação entre cientistas, entre a universidade, de uma forma institucional, e a sociedade. Que tipo de problema é esse? Que tipo de relação, de problema de comunicação que a gente tem entre universidade e sociedade? Aqui a gente tem dois
elementos-chave que atuam nessa comunicação, que são os jornalistas e são os cientistas. As universidades e as instituições públicas que fazem pesquisa têm uma característica fundamental que pode servir, elas podem servir como fontes jornalísticas, elas têm muito conhecimento sendo gerado dentro dos laboratórios que, de alguma forma, pode ser disseminado para a sociedade através da imprensa, mas para isso a gente precisa criar canais de comunicação entre esses jornalistas e esses cientistas. Eu vou falar um pouco mais desses canais mais adiante, mas a ideia central aqui da gente guardar é que os cientistas eles podem assumir essa posição de fornecer informação pública, informação de utilidade pública para esse jornalista nesse processo de produção das notícias, né? E lembrando aqui, trazendo um pouco de referência dos conhecimentos que a gente tem do campo do jornalismo, lembrando que a notícia ela só existe porque existem essas fontes jornalísticas que são pessoas interessadas em tornar essa informação pública. Então, a gente tem que criar um canal de fazer com que essas pessoas, que são os cientistas, se sintam à vontade para assumir essa posição como fontes jornalísticas, né? Essa relação entre cientistas e jornalistas é uma relação que não é fácil, que ela tem que ser construída com tempo, leva muito tempo para jornalistas e saberem quem são os cientistas que são confiados, que têm esse nível de confiança e são legitimados dentro do campo para eles conseguirem esse acesso. E é uma relação que tem múltiplos interesses. Então, a gente tem, no campo científico, os cientistas, eles entram em contato com a mídia por causa de interesses pessoais e profissionais. A gente não pode achar que essa disposição para estar na mídia é uma disposição desinteressada. Todos nós temos determinados interesses que nos movem. No campo do cientista, a gente pode identificar o que seria por que os cientistas se interessariam em estar nesse lugar midiático. Primeiro é buscar essa visibilidade e atenção para o seu trabalho e para temas da agenda coletiva. Então, por exemplo, sou um cientista que eu trabalho com temáticas ambientais e eu tenho interesse de ver esse tema atingir um público mais amplo. Isso é um interesse legítimo da minha área. Outra questão é com relação a essa imagem pública que o cientista constrói. Eu acho que a gente passou... a gente não tem mais como enxergar aquele cientista que aparece na mídia de uma forma pejorativa, mas sim enxergar como uma pessoa pública que também tem interesse em pautar determinadas discussões, em angariar ideias, e que essa visibilidade ela também traz um benefício profissional. Tem muitos cientistas que aparecem na mídia, que fazem esse trabalho com a mídia, e conseguem, de alguma forma, estabelecer parcerias, serem conhecidos por pessoas profissionais do campo deles, ou de outros campos, e fazer parcerias com outros cientistas. Então, tem um apelo também para esse lado profissional de construção de carreira mesmo. No lado dos jornalistas, a gente tem alguns interesses que eu acho importante frisar, principalmente quando a gente fala para cientistas. Inédita. Quando eu for explicar um pouco mais o trabalho da Bore, eu também vou voltar a esse ponto da informação inédita, mas é importante destacar aqui que o jornalista ele procura o cientista para conseguir estudos que sejam inéditos ou para utilizar aquela fonte cientista como para avaliar alguma informação que ele já tenha coletado em outro processo de apuração, ou para tirar dúvidas sobre alguma matéria. Então, eu sou um jornalista de ciência
eu estou trabalhando especificamente com uma matéria sobre vacinas. Eu busco um especialista, um cientista especializado em vacinas para tirar algumas dúvidas conceituais. Não necessariamente quero citar aquele nome daquele cientista, mas quero trazer aquele conhecimento que ele tem para fundamentar o que eu estou escrevendo. Outra questão, sei lá, estou apurando uma matéria de saúde e tem tanta informação hoje em dia, tem tantos artigos científicos que estão sobre aquele tema, que o jornalista, às vezes, ele busca o cientista para tentar entender se determinado artigo científico é relevante, se ele pode se é interessante que ele perca tempo lendo aquele artigo científico, se traz alguma novidade para a área. Então, o cientista, às vezes, ele assume esse papel e essa posição de ser esse perito que vai também ajudar o jornalista a conduzir o processo de apuração dele. Mas claro que, assim, quando eu falo dessa relação entre jornalista e cientista, a gente também fala de uma relação que às vezes se mostra problemática, às vezes a gente tem uns desafios, uns ruídos de comunicação para tentar resolver, e não é uma relação simples, porque a gente está falando de dois universos, do jornalismo e da ciência, que têm características distintas, tem tempos distintos, e tem uma cultura de lidar com a informação de uma forma distinta também. Por isso aqui eu trouxe 2 slides que falam um pouco desses problemas e desafios que existem nessa relação. Os cientistas, às vezes, eles pensam e criticam, às vezes, os jornalistas por não serem precisos nas suas informações, porque o cientista, ele tem a precisão que o cientista tem é muito grande. Não digo que a imprensa também não tenha um nível de precisão grande, mas o cientista, ele preza muito pela precisão no trabalho dele. Eles também criticam os jornalistas por distorcerem frases ou informações de cientistas. Isso, eu acho que a gente avançou muito no jornalismo científico brasileiro. Com a pandemia agora, eu tenho ouvido muitos cientistas dizendo que essa história da distorção de frases e de informações na cobertura jornalística está bem menor do que era há 20 anos atrás. Mas, enfim, de vez em quando a gente ainda tem essa reclamação. Outra questão que cientistas abordam é que o jornalista ele trata essa informação de uma forma imediata, ele é imediatista, o que é um problema para a ciência, porque a ciência ela é um processo muito mais longo. Então, às vezes, o cientista não entende essa lógica do jornalismo de ser mais, de querer uma informação para ontem, assim, enfim. E outra queixa bastante comum é que os jornalistas tendem a simplificar a ciência em excesso. Os cientistas, eles não entendem que os jornalistas têm que pegar aquela informação científica e trabalhar aquela informação de uma forma que ela seja mais acessível para diferentes públicos. Então, a gente não está... Quando um jornalista escreve uma matéria, ele não está escrevendo uma matéria para os pares cientistas. Ele está preocupado com o leitor dele. Ele é aquela voz que vai trazer, que vai simplificar aquela informação para aquele público. E isso, às vezes, o cientista não consegue entender muito bem. Por outro lado, os jornalistas, eles pensam que os cientistas primeiro falam de uma forma muito difícil, usam muitos jargões da área, e isso é compreensível porque quando a gente fala de jornalismo no Brasil e de jornalismo de ciência, primeiro que existe muito pouca gente especializada em cobrir ciência no Brasil. Jornalistas de ciência, eu acho que são 200 jornalistas que existem no Brasil todo, que têm essa especialização com ciência. Outra questão é que mesmo os jornalistas que não cobrem ciência, a gente tem uma série de dificuldades dentro das escolas de jornalismo, na graduação. A gente não tem um acesso muito fácil ao que é a ciência em si. Eu acho que
A gente ensina muito pouco sobre metodologia científica de outras áreas nos cursos de graduação. Sobre o processo científico, eu estou falando aqui de tudo em relação a outras áreas, né? Não ao jornalismo como um conhecimento, mas sim o jornalista ele é colocado muito pouco em contato com a natureza da ciência de outras áreas e ele não consegue, às vezes, analisar artigos científicos de uma forma crítica, porque ele nunca teve esse treinamento. Então, a gente também tem que entender que esse jornalista tem essa posição. E outra questão importante de entender é que o jornalista, às vezes, ele é generalista, ele está lá para cobrir aquele assunto naquele dia, mas não necessariamente ele cobre ciência todos os dias. Ele, sei lá, hoje ele fez uma pauta sobre ciência, mas amanhã ele pode ser chamado para cobrir cidades, ou enfim, ele é um jornalista também multitarefa. Outra questão que os cientistas não compreendem é essa lógica imediatista da imprensa. O jornalismo diário, um jornalista que trabalha num jornal diário, ele tem X matérias para fechar num dia. Então, no final do expediente, ele tem que ter aquela matéria fechada. Às vezes, ele entra em contato com o cientista e não consegue aquela resposta imediata do cientista, o cientista quer responder no final da semana, enfim. E isso é um problema para o jornalista, porque ele tem que entregar aquela matéria no final do dia. Então, o cientista ele não entende, às vezes, essa lógica imediatista. Outra questão é esse apego aos detalhes metodológicos da sua pesquisa, que os cientistas têm. Quando a gente vai divulgar uma pesquisa na mídia, na imprensa, fazer uma matéria sobre aquilo, nem todo detalhe metodológico da pesquisa é importante, porque a gente não está falando para cientistas que querem saber aquela metodologia para aplicar aquele processo, mas sim para um público mais amplo que está mais interessado em saber quais são os resultados daquela pesquisa e não tanto a parte metodológica. E outra queixa importante, assim, dos jornalistas é a questão dos cientistas não se fazerem acessíveis. E isso é um ponto central. Isso é um ponto central que a gente conseguiu identificar numa pesquisa que a gente fez para a Bore. Quando a agência Bore foi lançada, a gente fez uma pesquisa com jornalistas e com cientistas para tentar entender quais eram essas dificuldades de comunicação. Os jornalistas de ciência, a principal dificuldade que eles têm é de conseguir contatar esses cientistas. Muitas vezes o cientista ele não tem um acesso, a gente não encontra o e-mail dele de uma maneira muito fácil, nem o telefone. Às vezes, quando a gente encontra o e-mail, ele demora para responder. O jornalista precisa de uma demanda para hoje e ele responde daqui a 2 semanas, 10 dias, enfim. Ou sei lá, às vezes tem o telefone do departamento está disponível, mas o jornalista liga para o departamento e aquele cientista nunca está lá, que ele quer falar. Esse é um problema muito frequente, né? E agora na pandemia está mais ainda. E outra questão, outra dificuldade que a gente encontra, a gente também fez a mesma pesquisa para os cientistas, para 1.400 cientistas do Brasil todo, e a principal dificuldade é que eles querem divulgar os seus trabalhos, eles têm esse interesse, mas eles não sabem como, eles não sabem quem acessar, eles não sabem que tipo de jornalista eles procuram, como é que eles procuram esse jornalista. Muitas instituições, é importante a gente salientar também que muitas instituições, universidades não têm serviços de assessoria de imprensa muito bem estruturados. Eu sei que a URGS não é o caso, a URGS tem um serviço muito grande, mas às vezes a comunidade interna não sabe que tipo de protocolo de comunicação se segue. Sei lá, tem um estudo que eu terminei hoje, que eu mandei para uma revista, para quem que eu falo que esse estudo está disponível? E aí que a gente entra na proposta do que é a agência Bore. A agência Bore, ela começou a ser estruturada pela Sabete, pela Ana Paula Morales, faz uns 5 anos que essa ideia começou a ser estruturada, mas ela foi lançada nesse ano, foi lançada em fevereiro de 2020, 2 semanas antes da pandemia de Covid. A ideia da agência, o nosso eixo central é fazer essa conexão entre a ciência nacional e a imprensa.
através da antecipação de estudos científicos inéditos para jornalistas que são cadastrados no nosso sistema. A gente trabalha em parceria com assessorias de imprensa das instituições e a ideia central é fazer uma curadoria de ciência. A gente tem uma parceria com a Cielo, que é que é a Biblioteca de Revistas Científicas do Brasil, e a gente acessa esse sistema da Cielo antes dos artigos serem publicados. Então, a gente acessa diariamente esse sistema, seleciona artigos que a gente ache que tenham uma relevância jornalística, que sejam temas quentes do momento, que sejam estudos que tenham algum impacto social, e acessa esse sistema mais ou menos umas 2 semanas antes do artigo ser publicado. E a partir disso a gente faz uma produção de texto, a gente faz um texto explicativo daquele artigo, que no jornalismo a gente chama de press release, e disponibiliza esse texto com o contato do porta-voz desse estudo na área restrita do nosso site. Então, quem acessa, quem é cadastrado na Bore, e dispara, né? A gente dispara a gente faz um disparo para a nossa base de jornalistas, e o jornalista, ele sabe quando está entrando o estudo, então ele recebe um e-mail dizendo, entrou tal estudo que o embargo vai cair daqui a 2 semanas, daqui a 1 semana. E daí ele tem essa janela de 1 semana ou 2 semanas para fazer a sua apuração, para fazer a sua matéria jornalística com base naquele material que a gente disponibiliza. A ideia é que ele publique esse material, essa matéria dele sobre aquele estudo, no dia que o artigo vai entrar na revista, vai se tornar público, que é o que a gente chama no sistema científico de queda de embargo, né? Então, a gente sincroniza esse sistema das revistas com essa antecipação de estudos. E a gente fez, é importante, eu acho que, frisar essa parte inédita, a gente fez vários testes na Bore e a imprensa realmente está muito interessada em divulgar estudos inéditos, que não sejam acessíveis, que não estejam acessíveis antes da sua publicação. Hoje a gente tem uma base com 1.200 jornalistas cadastrados na Bore, recebendo diariamente esses estudos que a gente coloca no portal. São jornalistas de várias áreas, de vários estados do Brasil. A gente só não tem jornalista do Amapá, mas a gente tem, pelo menos, alguns jornalistas de vários estados, de vários veículos de comunicação, de vários tamanhos de veículos, né? A gente tem veículos que têm um alcance nacional, como Folha de São Paulo, Estadão, Agência Brasil, Correio Brasiliense, mas a gente também tem veículos locais, blogs, e muitos desses veículos locais, que às vezes não tem uma equipe de jornalismo para produção, às vezes é só um editor que faz toda a edição do site, eles replicam o nosso texto, porque assim que o embargo da revista cai, e as matérias começam a se tornar públicas, que os jornalistas fizeram a partir daquele material, a gente também disponibiliza esse press release no nosso portal. Então, muito jornalista desses lugares menores de veículos menores, né, acabam repercutindo aquele estudo, acabam replicando o mesmo texto que a gente usa, que a gente fez, né. Hoje a gente tem 129 estudos que foram antecipados para a imprensa. Geralmente a gente antecipa 3 estudos por semana. Tem semanas que tem mais, teve 1 ou 2 semanas desse ano que a gente teve 5 ou 6 estudos antecipados na nossa plataforma, e são de várias áreas. A gente está cobrindo bastante saúde, por causa da Covid, meio ambiente é um tema que tem repercutido bastante no nosso canal, economia também, porque a gente tem uma parceria com a FGV, mas é basicamente isso que a gente faz.
Uma questão interessante que eu acho que uma ação interessante que a gente fez durante a Covid, que eu acho interessante mencionar, é que a gente também criou um banco de dados, um banco Covid, um banco de fontes e dados sobre a Covid para aquele jornalista que caiu de paraquedas nessa cobertura. Como o assunto, a Covid virou manchete do jornal, virou assunto do dia, muitos jornalistas que não faziam cobertura de ciência começaram a cobrir esse tema também. E os impactos econômicos e sociais que a pandemia trouxe. Por isso, a gente foi procurado muito por cientistas, por jornalistas no início da pandemia, querendo referência de cientistas que trabalhassem em determinados temas. Então, a gente teve essa ideia de criar um banco de fontes. A gente tem hoje 400 cientistas de todo o país atendendo a imprensa com telefone celular nesse banco de fontes, que é também de acesso restrito para jornalistas cadastrados. A gente também colocou os pré-prints sobre a Covid lá, então o jornalista ele tem acesso a tudo que está saindo no Cielo, particularmente, sobre a Covid, todos esses estudos, pré-prints, e também estudos que foram publicados, notas técnicas de instituições. Esse banco de fontes, muitas assessorias de comunicação das instituições nos ajudaram nisso. A gente tem, a URGS mandou bastante fonte, cientistas para integrar esse banco de fontes, e a gente tem recebido uma resposta muito positiva dos jornalistas. Assim, eles acessam diariamente esse banco para procurar fontes, para procurar cientistas, virologistas, imunologistas, cientistas da educação também, para falar sobre os impactos da educação. Tem tido uma recepção muito grande, assim. E outra questão, eu trouxe aqui 2 exemplos de estudos que a gente divulgou que tiveram um impacto muito grande. Como a Bore é nova, é um serviço novo, que não... O tipo de serviço que a gente faz é um pouco inédito, assim, e é importante mencionar que a gente... Esse modelo de antecipação de estudos é um modelo inspirado no Eureka Alert, que é um serviço de disseminação de artigos científicos da Nature e da Science. A gente se inspirou neles, isso é um serviço inédito, a gente ainda não tem parâmetros para medir o impacto que a gente está tendo nessa disseminação de estudos para a imprensa. Mas o que a gente tem feito é, depois que a gente divulga esses estudos, a gente faz um acompanhamento de como esse estudo foi divulgado. E vários estudos têm um impacto muito interessante, como esse que a gente divulgou de uma pesquisa da UFRN, que falava um pouco sobre os efeitos das mudanças climáticas nos recifes de corais do litoral brasileiro. A gente teve 70 repercussões na imprensa, então isso significa que 70 matérias foram produzidas ou reproduzidas a partir do nosso material, em veículos grandes e pequenos. Aqui eu coloquei alguns veículos que têm um alcance nacional, como a Agência Brasil, o Globo, o Diário de Pernambuco, Correio Brasiliense, alguns mais locais, regionais, como o Diário de Pernambuco e o Povo do Ceará, blogs, enfim, teve uma repercussão muito grande, que eu acho muito legal, assim, da gente comentar, até para mostrar para vocês o impacto que tem esse trabalho, né? Como dá para fazer um trabalho conjunto entre cientista e jornalista. Outro trabalho que a gente divulgou esse ano também, que teve um impacto muito grande, foi um estudo da FGV, de uma pesquisadora que fez uma série de estudos para mostrar os impactos da pandemia no trabalho de profissionais do serviço público. Então, ela fez surveys com profissionais de saúde, com profissionais do sistema judiciário e da assistência social. A gente está divulgando essa série de estudos ainda, né? E teve um estudo sobre profissionais de saúde que teve um impacto muito interessante, porque ele teve uma grande repercussão na mídia, 60 matérias jornalísticas produzidas sobre ele, e acabou pautando
os tomadores de decisão. Eu acho que uma coisa importante da gente saber, da gente entender nesse processo de divulgação da ciência pela imprensa, é que quanto mais se falar, mais se pautar aquele estudo na mídia, mais chance ele vai ter de produzir repercussões também no campo político, né? Em quem formula a política pública sobre aquele tema. E eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente levar em conta quando a gente fala de divulgação científica, né? O que a gente quer? A gente quer ter políticas públicas mais pautadas em ciência, em evidência científica. Então, a gente tem que criar esse canal também. E esse estudo, a pesquisadora da FGV foi convidada para integrar conselhos locais de profissionais de saúde, como o da enfermagem, para ajudar, para dar consultorias em como melhorar esse suporte, esse apoio que esses profissionais de saúde poderiam receber do Estado, do governo, né, em relação à pandemia. Em suma, o que a gente quer na Agência Bore é visibilizar a ciência nacional, e produzida em várias universidades, não só na Universidade de São Paulo, que é o lugar que se produz mais ciência no Brasil. 50% da ciência do Brasil é produzida nas universidades estaduais paulistas, mas a gente também quer acessar essas outras universidades que não estão necessariamente nesse eixo São Paulo e que são invisibilizadas, como a UFRN, que a gente fez uma parceria muito interessante, a Universidade Estadual de Roraima, a Universidade Federal do Amazonas, a UFPEL, a URGS, a UFSC, só para citar algumas, né? E fortalecer essa cobertura, essa qualidade de cobertura jornalística, oferecendo esse suporte para o jornalista que quiser divulgar ciência. Então, ele encontra na Bore um hub de conhecimento científico. Por fim, a terceira parte da minha aula é trazer algumas dicas para vocês de como vocês podem se preparar para atender a imprensa. E a gente sabe que agora, depois da pandemia, né? Depois, não que ela tenha terminado, mas a partir de agora a gente vai ter que... os cientistas foram chamados para atender demandas da imprensa e essa demanda vai aumentar cada vez mais. Quando que eu falo com a imprensa? Quando que o cientista tem que, de alguma forma, se colocar nesse lugar de falar com a imprensa, anunciar que tem um estudo científico interessante? Primeiro, tentar entender que quando vocês tiverem algum estudo impactante, que tenha um interesse humano, que tenha que traga um impacto social grande, que seja relevante, que traga alguma novidade para a área de vocês, que traga alguma solução interessante. Eu acho que nesses momentos é interessante vocês falarem com jornalistas. Vocês podem falar através das próprias assessorias de imprensa das instituições. A URGS, eu sei que tem uma assessoria que está muito preocupada e muito interessada nessa questão da divulgação científica, e é histórico isso, então vocês têm esse canal. E vocês também podem atender demandas dos próprios jornalistas, que procurem vocês para repercutir algum fato. É interessante citar aqui que as mídias sociais, vocês podem criar uma identidade nas mídias sociais falando sobre ciência, que faça com que os jornalistas consigam identificar vocês como pessoas interessantes para contatar quando tiverem alguma dúvida. Ou integrar bancos de fontes como o da Bore, ou enfim, como eu sei que a URGS também tem feito, a assessoria da URGS também tem feito esse trabalho de fazer um banco de fontes da própria instituição. Isso é interessante também. Antes da entrevista, é interessante que vocês preparem um material de apoio sobre a área de vocês, com conceitos básicos do que até com glossários do que são termos específicos que vocês usam na área e o jornalista pode não conhecer. Responder o jornalista rapidamente, nem que seja para dizer que não está disponível para entrevista, que daí o jornalista vai saber que vocês não vão estar disponíveis e vai procurar outra pessoa.
Também, antes da entrevista, caso vocês topem, é interessante preparar um material, os tópicos-chave que vocês querem abordar naquela entrevista, que conduzam aquela conversa, tipo, quais são os tópicos mais importantes da minha pesquisa, o que eu quero que saia na imprensa, e a partir disso, pode ser numa frase, pode ser num item, assim, mas que vocês consigam manter esse norte até para depois não surgir aquela situação de, falei bastante, mas não falei do jeito que eu queria. Às vezes até ensaiar a entrevista com algum conhecido para ver se vocês estão tendo essa facilidade para explicar o que vocês querem. Antecipar perguntas difíceis sobre o estudo, que vocês já vejam que é interessante que o jornalista aborde, também é uma dica interessante. E saber quem é o jornalista. Eu acho que é interessante a gente saber para quem que a gente está falando. Então, quando o jornalista entrar em contato com vocês, deem uma procurada no Google quem é aquela pessoa, o que ele costuma cobrir, se ele já tem um conhecimento em ciência. Vocês podem até perguntar para o jornalista, quando vocês aceitarem a proposta dele, se ele costuma cobrir ciência, qual é a trajetória dele. O jornalista pode até dizer, não, faz 20 anos que eu cubro ciência. Daí vocês já vão ir preparados de uma maneira diferente do que se vocês forem atender um jornalista novato, que não tem nenhuma experiência. Para esse jornalista novato, talvez vocês tenham que explicar mais. Para aquele jornalista que já tem um conhecimento, talvez alguns termos e alguns conceitos básicos não precisem ser explicados tanto, enfim. Durante a entrevista é importante vocês manterem essa ideia de que vocês estão falando com alguém que não tem conhecimento total do campo científico, pode conhecer uma coisa ou outra, mas não estão inseridos nesse meio. Então, quando vocês forem tratar assuntos complexos, densos, é importante trazer metáforas, analogias, contar alguma história. E daí eu acho que é interessante olhar até o jeito que esses divulgadores de ciência agem na mídia, como, eu não sei se vocês conhecem o Átila Yamarino, que ganhou uma repercussão muito interessante agora na Covid. É interessante observar como que esses sujeitos que estão na mídia explicam a sua área científica, que metáforas eles usam. O Átila eu sei que usa muitas metáforas para explicar a gravidade da situação, para explicar algum conceito. Simplificar as respostas também o máximo possível, e respostas concisas também são muito interessantes para o jornalista. Quando vocês fizerem explicações muito longas, é interessante chegar no final e falar, resumindo, isso, para o jornalista já saber quais são os pontos-chave que ele tem que prestar atenção quando ele for ouvir aquela entrevista de novo. Ser honesto quando vocês não têm nenhuma resposta para aquele jornalista, não entenderam o que ele quis perguntar. Sejam honestos, digam, isso não faz parte da minha pesquisa, isso eu não consigo responder, isso eu posso tentar procurar e depois eu entro em contato com você. Eu acho que é interessante também frisar essa parte. Depois da entrevista, 2 dicas muito importantes. Se mostrar disponível para tirar dúvidas do repórter enquanto ele escreve a matéria. O repórter pode ser que ele não tenha tido nenhuma dúvida durante a entrevista, mas na hora de colocar aquela informação para texto, ele pode ficar com várias dúvidas com relação a conceitos, a termos técnicos. Então, é interessante que vocês digam assim depois da entrevista, aqui está o meu contato celular, qualquer dúvida me aciona, se vocês quiserem tirar qualquer dúvida, eu estou disponível. Isso evita com que o repórter publique uma matéria com algum erro conceitual, porque ele sabe que ele vai poder checar com vocês esses termos técnicos, e então vai fazer com que essa matéria jornalística fique mais precisa em termos técnicos, em termos científicos. E outra questão muito interessante é que não no campo jornalístico, o cientista não pode pedir para ler
a matéria antes da sua publicação. O jornalismo ele é um campo que funciona, ele preza pela independência editorial, então o jornalista não vai passar a matéria com risco de que o cientista risque toda a matéria e faça várias modificações no seu texto. O que alguns jornalistas fazem é passar alguns trechos de termos técnicos, conceituais, para o cientista dar uma olhada se é aquilo mesmo, mas não a matéria inteira. Assessorias da imprensa até passam, mas o jornalismo de redações jornalísticas não costuma ter essa prática de passar a matéria para o cientista aprovar ou para o cientista fazer correções. Por fim, eu encerro aqui a minha apresentação com um recado, aquele trabalho que a gente divulgou da UFRN, que teve aquela ampla repercussão. O cientista responsável por ele, que é o Guilherme Longo, se emocionou tanto com a repercussão que teve que acabou fazendo uma publicidade para a Bore no Twitter e incentivando as pessoas, os cientistas, a falarem mais com jornalistas, porque eu acho que, e eu trago aqui porque eu acredito muito nessa ponte entre jornalista e cientista, e eu acredito muito que a agência Bore tem esse problema para resolver e pode cooperar bastante com esse diálogo. E deixo meus contatos aqui, caso vocês queiram conversar mais, trocar mais ideias sobre divulgação científica, sobre comunicação de ciência, ou sobre a Bore especificamente. Eu estou disponível no Twitter, no meu e-mail pessoal e no e-mail da Bore.